Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Botafogo, Novo Horizontino. Futebol, vamos CBN. Futebol, vamos CBN. Futebol, vamos CBN. Botafogo, Novo Horizontino. Oi, muito boa noite a você ligado na CBN Ribeirão. Seja bem-vindo a mais uma jornada do Futebol Globo CBN. A partir de agora, 8 horas mais 3 minutos da noite de segunda-feira, você acompanha com Mário Oliveira, Luan Amaral, Luiz Augusto e comigo, Lucas Faleiros, a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, logo mais às 9 horas da noite, Botafogo e Novo Horizontino se enfrentam no estádio Santa Cruz, a casa do Tricolor, em Ribeirão Preto. O Pantera ainda não venceu na competição, amarga a lanterna e busca a primeira vitória depois de ser eliminado pelo Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo terminou 0-0 em Ribeirão, mas na primeira partida o Verdão fez 2-1 e garantiu a vaga com o placar agregado a seu favor. Do lado contrário, o Novo Horizontino vem de um empate sem gols com o Coritiba numa fase de 3 jogos sem vitória. Até aqui, o time de Eduardo Batista soma 2 triunfos e ocupa o 13º lugar da tabela. O técnico pede mais efetividade e tranquilidade. E além da Série B, é claro, a jornada do Futebol Globo CBN tem as informações do mundo esportivo, incluindo o jogo 5 e decisivo da semifinal do Novo Basquete Brasil, que acontece neste momento em Franca. É a partir de agora, com os comandos técnicos de Bruno Brunelli e com Zé Beleza na técnica de externa, Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Lucas Faleiros. Enquanto a bola não rola, você tem um show de informações com o timaço da CBN Ribeirão, rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro, Botafogo de um lado, Novo Horizontino do outro, e sem mais delongas, os destaques da partida. A gente começa com o repórter Luiz Augusto, posicionado no estádio Santa Cruz. Luiz, muito boa noite, as informações do Pantera. Oi, Lucas, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando mais um Futebol Globo CBN. Noite de Série B do Brasileiro. Pela 7ª rodada, o Botafogo ainda busca a primeira vitória na competição nacional. E hoje não tem conversa, não tem desculpa. Precisa mesmo dessa vitória para sair da lanterna da Série B. Os resultados da rodada combinados com a má campanha do Botafogo até aqui jogaram o Botafogo para a última colocação da competição nacional. 20º colocado com apenas 4 pontos ganhos. A sequência do time é ruim. 8 jogos sem vitórias. Até aqui, a segunda pior sequência na história do Botafogo desde que ele se tornou o clube empresa. No ano passado, com Marcelo Chamusca, o time ficou 9 jogos seguidos sem vencer. Para não igualar essa marca negativa, o time precisa vencer hoje para voltar a pensar na parte de cima da tabela de classificação da Série B. E para isso,
tem que voltar a fazer gols. São 5 jogos seguidos sem balançar as redes adversárias. Para isso, o técnico Paulo Gomes adota uma escalação um pouco mais ofensiva. Sem o zagueiro Matheus Costa, que se machucou na partida contra o Palmeiras, ele não escala um zagueiro no lugar, nem Fábio Sanches, nem Erickson. O Alisson, mais uma vez, vai jogar improvisado como um zagueiro, com Negueba na ala pela direita e com a entrada de Toró, auxiliando no ataque, juntamente com Alexandro e Douglas Baggio. Esse é o Botafogo, escalado por Paulo Gomes, para tentar a primeira vitória na Série B. E o Tigre de Novo Horizonte, Luiz? O Novo Horizontino, que estava na chave do Botafogo no Campeonato Paulista, não se enfrentaram no estadual, mas agora vão se enfrentar na Série B. É um duelo paulista já de muita rivalidade dos times que estão se acostumando a se enfrentar nas principais competições do país. Time já de trabalho de muitos anos com Eduardo Batista, de altos e baixos na Série B, mas agora o momento é de baixa. 3 jogos seguidos sem vitórias, que fizeram o Novo Horizontino despencar na classificação. Atualmente é o 13º colocado. E para enfrentar hoje o Botafogo e voltar a fazer as pazes com a vitória, Eduardo Batista mexe na equipe e mexe no ataque. Neto Pessoa e Vagninho, que estavam cotados para serem titulares hoje, saem do time. Luca, aquele mesmo, experiente, ex-Corinthians e tantas outras equipes, Ponte Preta e por aí vai, está confirmado no ataque, juntamente com o Fabrício Daniel, também super experiente. O Fabrício Daniel não jogou na última partida contra o Curitiba, porque ele pertence ao time paranaense e por isso, por questões burocráticas, teve que ficar de fora. E no meio de campo também tem mudança. Giovani sai do time para William Farias, que volta agora a ter uma sequência na equipe de Novo Horizonte, que busca a vitória para tentar subir na classificação da Série B. E quem comenta esse duelo entre Botafogo e Novo Horizontino é ele, Luan Amaral. Muito boa noite, Luan. O que dá para esperar desse confronto de logo mais no Santa Cruz, hein? Tudo bem, Lucas? Boa noite a você, aos amigos ouvintes da CBN. É o Botafogo enfrentando um Novo Horizontino em momentos até razoavelmente parecidos, né? Porque o Novo Horizontino fez uma grande campanha no Campeonato Paulista e esperava-se um time mais próximo do G4, né? Pelo bom plantel que montou no Campeonato Estadual, a expectativa era que o time brigasse na parte de cima da tabela. O técnico Eduardo Batista, que tem uma quilometragem gigante em Novo Horizonte, é um cara muito querido, já começa a ser contestado. Tanto que uma vitória hoje do Pantera coloca as equipes em igualdade na tabela de classificação, né, com 7 pontos. Então o trabalho do Eduardo Batista começa a ser contestado. E pelo lado do Botafogo, o Paulo Gomes, pelo menos do lado da torcida, super contestado. Muita gente já pede a cabeça do técnico português, as redes sociais tomadas por críticas ao treinador português, e o Botafogo ainda não engrenou nessa competição, nenhuma vitória em 6 jogos, são 4 empates, só que na memória mais recente, um jogo super competitivo contra o Palmeiras, quem diria? Um time que é lanterna da Série B, batendo de frente contra o principal time do país, o principal time da América Latina, uma zaga que se portou muito bem, um time que competiu até o último segundo, que brigou, que lutou, que teve coração. Mas se a gente olhar para o principal problema do Botafogo na temporada, que é o setor ofensivo, que é a produtividade no campo de ataque, o Botafogo mais uma vez deixou a desejar. Não finalizou contra o gol do Marcelo Lomba. Um cabeceio do Douglas Baggio que passou próximo da trave, no mais, uma vida tranquila do sistema defensivo do Palmeiras. E esse é meu ponto de preocupação. O que será que fez Paulo Gomes de quinta-feira para cá para mudar esse panorama ofensivo do Botafogo? Na escalação, muitas mudanças. Um Alisson como zagueiro pela direita, isso dá mais qualidade na saída de jogo. O Negueba volta à posição de lateral direito. O meio-campo é mantido do jogo contra o Palmeiras, com o Bochecha e o próprio João Costa, jogadores mais articuladores, que tem um passe vertical, na minha concepção, com maior qualidade do que Felipe Souto e Matheus Barbosa. São as apostas de Paulo Gomes para, quem sabe, furar o bloqueio do adversário. O Botafogo vem devendo na temporada e quando a gente fala de ataque, a situação é ainda pior. Pior ataque da Série B,
e segunda pior efetividade ofensiva no Campeonato Paulista. Para mim, esse é o calcanhar de Aquiles do Botafogo na temporada. E espero que hoje tenha uma mudança, que o ataque funcione, que o time busque os 3 pontos e, quem sabe, tenha tranquilidade para pensar no Santos na próxima semana. E sabe quem traz a emoção, quem narra a partida entre o Pantera e o Tigre? Ele que está sempre firme e forte na onda do esporte, Mário Oliveira. Boa noite, Mário. Oi, Lucas, boa noite para você. Um grande abraço para o amigo ouvinte da CBN Ribeirão nesta segundona. Enquanto a bola não rola para Botafogo e Novo Horizontino, a gente lembra que há um tempo atrás, se falar num jogo de futebol segunda-feira, 9 da noite, era um negócio meio assim, né? Surreal, meio extraterreno, futebolisticamente falando, né? Eu, por exemplo, quando comecei a acompanhar futebol, eu me conheço por gente, futebol era sábado à tarde, domingo à tarde, depois começou a aparecer quarta-feira à noite, alguma coisa quinta-feira à noite, né? Mas antes de quarta, nem pensar. E tradicionalmente, sábado à tarde, domingo à tarde. Aí, ali nos idos de 1997, o saudoso Luciano do Vale inventou uma programação de segunda-feira à noite na TV Bandeirantes. Aliás, não só segunda, como todos os outros dias da semana, que se chamava Faixa Nobre do Esporte, que era um horário nobre da TV voltado para o esporte, na TV aberta. Naquele tempo, canal por assinatura, TV fechada, estava engatinhando, né? Era muito pouca gente que tinha. E na TV aberta, essa Faixa Nobre do Esporte, inventada pelo saudoso Luciano do Vale, trouxe algumas partidas de futebol ao vivo na segunda-feira à noite. Foi ali que começou a ter alguma coisa diferente nesse sentido, né? Mas enfim, de qualquer maneira, hoje a gente vê futebol segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se inventarem um outro dia da semana aí, também vai ter futebol em tudo quanto é horário. É legal, faz parte aí das mudanças, né, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Agora, especificamente falando de hoje, aqui numa segunda-feira, 9 da noite, com o Botafogo num fubá daqueles nessa Série B do Campeonato Brasileiro, é sacrilégio, né, meu amigo? Não é mole, não. Mas, enfim, nós estamos aqui para trabalhar, independente do horário do dia, é bola que vai rolar, e no futebol da CBN Ribeirão, a emoção inigualável do rádio na Série B do Campeonato Brasileiro não pode parar. No FM 90,5 para toda a Ribeirão Preto e região, também pela internet, no cbnribeirão.com.br, pelos aplicativos, pelas plataformas digitais. Segundona à noite, semana começando e tem bola rolando. E daqui a pouco, às 9 da noite, a bola rola aqui no Estádio Santa Cruz, na Arena Botafoguense, para Botafogo e Novo Horizontino. Tá combinado, Lucão? Tá mais que combinado, viu, Mário? Opção para acompanhar esse jogaço com a gente não falta. São muitos canais e com certeza você fica ligado conosco até o final do duelo entre Botafogo e Novo Horizontino. E para participar é fácil. WhatsApp 16 996439050. Manda o seu áudio, o seu comentário, conversa com o Luan Amaral durante a partida, faz a sua análise, o seu pitaco no nosso WhatsApp para conversar com a nossa equipe de transmissão. E aqui com a gente, na transmissão do Futebol Globo CBN, você fica ligado em todas as informações do mundo da bola aqui no Central da Bola. Então bora porque a Série B se encerra nesta segunda-feira com o duelo entre Botafogo e Novo Horizontino e tem outro jogo também na ressacada entre Avaí e Goiás. Ainda amanhã, o último jogo da rodada, pelo menos por enquanto, por conta do adiamento da partida entre CRB e Sport, jogo entre Amazonas e Mirassol às 7 horas da noite. O Sport jogou contra o Fortaleza em jogo válido pela Copa do Nordeste, por isso o adiamento dessa partida da 7ª rodada. Por enquanto, o Santos é o líder, mesmo tendo perdido para o América Mineiro no Estádio Independência na sexta-feira, num jogo que gerou muito debate por conta daquele lance entre o Renato Marques
e o goleiro João Paulo. João Paulo que se lesionou feio. O atacante do time do América foi lá, roubou a bola, fez o gol, não pensou muito no João Paulo, depois foi descobrir que o goleiro santista tinha se machucado. Mesmo assim, o Santos é o líder. Tem 15 pontos somados, 5 vitórias e 2 derrotas. No Brinco de Ouro da Princesa empataram em 0-0 Guarani e Paysandu. No Novelli Júnior, o Ituano venceu a Ponte Preta 2-0. No estádio Oba, lá em Goiânia, o Vila Nova empatou com o Brusque 2-2. No Castelão, o Ceará ficou com 2 gols contra 1 da Chapecoense, então venceu a Chape por 2-1. E neste momento está rolando a bola lá no Couto Pereira para Coritiba e Operário. E o Coxa vai fazendo 3-0 e colando no G4 com essa boa vitória para cima da equipe paranaense. Por enquanto, no G4 da Série B, os times que estão conseguindo o acesso... 4 equipes que têm cara de Série A do Campeonato Brasileiro. Santos e América Mineiro dividem a liderança com 15 pontos, o Goiás tem 14 e o Sport tem 12. Ali bem pertinho também, com 12 e 11 pontos, o Ceará tem 12 pontos, Coritiba e Mirassol tem 11. Essas equipes que estão buscando chegar mais perto do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo aparece na outra parte da tabela, na parte de baixo, onde as equipes têm o nome em vermelho. Por quê? Por conta do posicionamento na zona da degola, na zona do rebaixamento. O Brusque abre essa tão temida zona com 5 pontos somados na 17ª colocação. Depois vem Paysandu com 5 pontos somados também, Guarani com apenas 4 e o Botafogo na lanterna com um jogo a menos, é bem verdade, com 4 pontos somados. São, neste momento, 4 empates e 2 derrotas em 6 partidas. Então o Botafogo está buscando seu primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro nesta noite de segunda-feira no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, contra a equipe do Novo Horizontino. Estádio Santa Cruz que pode ser um trunfo para que o Botafogo busque a sua primeira vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Tá rolando também... ou melhor, quicando a bola para o jogo de 5 da semifinal do Novo Basquete Brasil, lá em Franca, no Pedrocão, entre Franca e Minas. No jogo 1, o Franca venceu. Depois foi para Minas Gerais, perdeu o jogo 2, venceu o jogo 3. Voltou para Franca com a vitória na bagagem, 2-1. Só que no jogo 4, que poderia ter garantido a vaga no sábado, o Franca, depois de 2 prorrogações, perdeu para o Minas e agora está perdendo de novo. 21-14 para a equipe mineira, mas está só no primeiro período ainda, muita bola para rolar, partida que está sendo transmitida pelo Sport TV 2. E outro dado importante que a gente tem acompanhado ao longo das programações esportivas e na própria CBN também, uma reunião do futebol brasileiro, dos clubes do Brasileirão, que acordou para que haja partidas da Série A do Campeonato Brasileiro durante a data FIFA. A gente vai trazer muitas informações a respeito desse assunto e de muitos outros ao longo da programação do Futebol Globo CBN. A gente vai para um breve intervalo e depois voltamos com todas as informações do mundo da bola e, é claro, principalmente sobre este jogo entre Botafogo e Novo Horizontino. Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Botafogo, Novo Horizontino. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. O PCdoB está ao lado do presidente Lula para reconstruir o Brasil. E já percebemos que nossa vida está melhorando. Agora vamos transformar as nossas cidades e as mulheres são fundamentais para garantir um novo futuro. Junte-se a nós, na luta contra a velha política nos municípios. É essencial democratizar as nossas cidades para combater as desigualdades. Filie-se ao PCdoB.
Chegou o loteamento fechado mais esperado de Franca. Terras de Paragon Belver chega para consolidar um legado, com a segurança de um condomínio fechado e áreas de lazer diversas. Terrenos a partir de 300 metros quadrados, na zona sul de Franca e próximo a tudo aquilo que te inspira. Antecipe-se e faça seu cadastro. Visite o nosso espaço de negócios e conheça a maquete do loteamento. Avenida Alonso e Alonso, 773. Terras de Paragon Belver. Inspirador de viver. Realização Perplan. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Ribeirão. Novo Horizontino. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Lucas Faleiros. 8 horas mais 22 minutos. Enquanto a bola não rola, você tem informações a respeito desse Botafogo e Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou acionar Luiz Augusto para trazer pra gente todos os dados a respeito do Pantera. Pantera que busca a sua recuperação, digamos assim, na temporada, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que além da Copa Paulista, é o que restou. Não é não, Luiz? É isso, Lucas. O momento é esse, né? De recuperação para esse Botafogo. O discurso internamente é de que em alguns jogos a campanha tem sido boa, mas tem faltado a efetividade no ataque para conseguir concluir em gols as principais chances que foram criadas. E para o jogo de logo mais contra o Novo Horizontino, são 2 desfalques certos nessa equipe do Pantera. O zagueiro Matheus Costa e o atacante Robinho. O Robinho já não jogou contra o Palmeiras no jogo da Copa do Brasil e o Matheus Costa se machucou na partida contra o Palmeiras. E atenção, torcedor do Botafogo, a notícia não é boa no caso dos 2 jogadores. Confirmei há pouco, lesões musculares de grau 2, nos casos dos 2 jogadores. Então, Matheus Costa e Robinho devem ficar 4 semanas, 1 mês, fora do time do Botafogo. 2 baixas de jogadores que são considerados titulares nessa equipe do Botafogo, principalmente o Matheus Costa, mas no caso do Robinho, o próprio Paulo Gomes disse na última entrevista que contra o Palmeiras o Robinho seria titular da equipe do Pantera. Então são 2 baixas consideráveis e por um bom tempo aí 4 semanas de recuperação para os 2 jogadores com lesões musculares nas coxas, lesões de grau 2. Então mais um motivo de preocupação para a comissão técnica do Pantera, que tenta também melhorar os seus números ao longo da temporada. Com o Paulo Gomes no comando, são 22 jogos na temporada. 5 vitórias, 8 empates, 9 derrotas e um aproveitamento de 34,8%. Esse time do Botafogo que não vence desde o dia 14 de março, quando bateu o Anápolis aqui mesmo na Copa do Brasil por 2-1. Depois, entre jogos de Série B e Copa do Brasil, foram mais 8 partidas, com 5 empates e 3 derrotas. Essa já é a segunda pior sequência sem vitórias do Botafogo desde que se tornou um clube empresa em 2019. No ano passado, com o Marcelo Chamusca como técnico do Pantera na Série B, o time chegou a ficar 9 jogos sem vitórias. E agora, para evitar igualar essa marca negativa, o Botafogo busca essa vitória. E para isso, tem que voltar a fazer gol. É o ponto principal, é o que mais tem treinado o Paulo Gomes nos treinos, as finalizações. Não só com os atacantes, mas também com jogadores de meio de campo e com os defensores. O Botafogo está a 5 jogos sem balançar as redes. Contando o tempo exato, são 497 minutos sem fazer um gol na temporada. É uma sequência com o time passando em branco nas derrotas para Guarani e Goiás e nos empates diante de Mirassol, Chapecoense e Palmeiras. E claro que o torcedor que vem aqui
para o Santa Cruz leva na imagem o desempenho da equipe contra o Palmeiras. No adversário mais difícil da temporada, o Botafogo fez bons jogos. É certo que foi eliminado, não conseguiu vencer nem aqui nem em São Paulo, mas teve um bom comportamento. E o Paulo Gomes falou sobre isso, sobre como é difícil manter um alto nível de rendimento, de desempenho da equipe em todos os jogos da temporada. E esse vai ser o objetivo na partida encarada como decisão, como final, contra o Novo Horizontino. Esta é a mentalidade que nós queremos ter todos os jogos, não é? E que essa mentalidade seja regular também. Não só porque, como eu te disse, jogares sempre em alto nível é difícil, ok? É difícil, sobretudo quando tu tens neste momento dificuldades em fazer golos, porque o objetivo de um jogo de futebol é fazer golo e não sofrer. E nós estamos com essa dificuldade de fazer gol, mas de facto estamos com essa dificuldade. Nós temos que continuar focados naquilo que eu te falei, que é o desempenho, e procurar estabilizar uma equipa. Este jogo com o Novo Horizontino vamos ter um desafio enorme, que é para já recuperar os jogadores em termos físicos, e a fadiga é central também. Okay? Falaste em mentalidade, fadiga vem daqui também, por vezes. Portanto, vamos ter que os recuperar bem para esse jogo, que é mais uma final. E na segunda não é só contra Palmeiras. É que o problema todo é que segunda-feira está toda a gente à espera que o Botafogo jogue ao mesmo nível que jogou contra o Palmeiras, certo? É o que toda a gente espera, e eu também. Era o que eu queria. Eu também queria que ele fizesse o mesmo jogo que ele fez hoje contra o Palmeiras e contra o Novo Horizontino. Se fizer, provavelmente a gente vence o jogo. É o que toda a gente espera, principalmente a gente tricolor que está chegando aqui no estádio Santa Cruz, público ainda bem pequeno. E o Paulo Gomes vinha falando também sobre o mês de maio, que seria exatamente muito complicado para o Botafogo devido à sequência de jogos. Jogos contra equipes complicadas que investiram até mais que o Botafogo na Série B, e também as decisões pela Copa do Brasil. E depois do jogo de hoje contra o Novo Horizontino, o Botafogo vai começar a ter um pouco mais de tempo para treinar e para se preparar para os próximos jogos da Série B. Para você ter uma ideia, o próximo jogo é só daqui uma semana. Na próxima segunda-feira, contra o Santos, lá em Londrina, no Estádio do Café, o mando vai ser da equipe praiana, que vendeu o mando de campo e vai mandar essa partida lá em Londrina, lá no estado paranaense, né, para receber essa partida entre Santos e Botafogo. E o jogo na sequência vai ser contra o CRB, no dia 8 de junho. Mas atenção, esse jogo pode ser remarcado. Pode ser marcado para uma outra data, porque o CRB ele se classificou para a final da Copa do Nordeste. E o segundo jogo dessa final acontece no final de semana do dia 8, quando teria o jogo entre CRB e Botafogo. Então, é bem provável que nos próximos dias venha essa confirmação de uma nova data para ser marcada essa partida entre CRB e Botafogo. O jogo vai ser lá em Maceió, pela 9ª rodada, no dia 8 de junho. É a data que inicialmente está marcada, mas nesse final de semana tem o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, que o CRB vai participar. Então, tudo isso pode oferecer um pouco mais de tempo para o Paulo Gomes poder treinar o time, recuperar a equipe, como ele falou também, não só fisicamente, mas também mentalmente, para conseguir ter um time mais forte na Série B, para buscar essa reabilitação. Resultados da rodada colocaram o Botafogo hoje na lanterna desse torneio, apenas 4 pontos e ainda sem vitória, por isso que é essencial a vitória hoje contra o Tigre de Novo Horizonte. Botafogo definido de João Carlos, o Alisson, Lucas Dias e Bernardo Chapo, Emerson Negueba, João Costa, Gustavo Bochecha e Patrick Bray, Douglas Baggio, Alexandro e Toró. Esse é o Botafogo para tentar a primeira vitória na Série B e espantar a crise. E aí, Luan Amaral, a fala do Paulo Gomes, a crise possivelmente instaurada no Botafogo, dá para buscar reação hoje? Não só dá, como tem, né? Eu acho que o verbo é esse, não é o verbo vai dar, é o verbo tem que ir, né? Tem que dar certo. A sequência próxima do Botafogo ela é muito complicada, né? Você pegar o Santos, que é o líder da competição, franco favorito ao acesso, e depois o CRB, que vive um momento ótimo no Campeonato Brasileiro da Série B, eu acho que deixa ainda mais iminente a necessidade do Botafogo hoje de buscar os 3 pontos. Por N motivos. Por ser o último colocado, por ainda não ter vencido na competição, por jogar em casa, por ter um bom retrospecto contra o Novo Horizontino e pela sequência dura, complicadíssima que tem
principalmente nos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, são vários motivos para hoje o Botafogo jogar o que ainda não jogou nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E eu não acho que seja 100% verdade. Se o Botafogo jogar o que jogou contra o Palmeiras, vai conquistar a vitória. Ofensivamente, o Botafogo não foi bem contra o Palmeiras. Ofensivamente, o Botafogo finalizou só aquela bola com o Douglas Baggio, com mais perigo. De resto, a zaga do Palmeiras deitou e rolou para cima do sistema ofensivo do Pantera. O Murilo, que nem fez um grande jogo, ganhou todas. O Gustavo Gomes, que nem vem numa grande sequência no Palmeiras, também não teve dificuldade. O momento mais problemático para o Lomba foi numa saída errada no primeiro tempo que o Negueba não conseguiu aproveitar e sem goleiro poderia ter feito gol. São as únicas situações ofensivas que o Botafogo teve nos 90 minutos da última quinta-feira. Na minha concepção, é muito pouco. É claro que é bem diferente você pegar o sistema defensivo do Novo Horizontino e o sistema defensivo do Palmeiras. Mas se a gente olhar para a temporada do Novo Horizontino é muito melhor que a do Botafogo. Chegou em mata-mata, eliminou inclusive o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Só perdeu para o Palmeiras na semifinal, que depois veio a ser o time campeão. E engrossou, é verdade, para cima do Alviverde no Allianz Parque, mas é um time extremamente competitivo. Perdeu o seu principal jogador, que foi o Rômulo, que foi para o Palmeiras, né? Um meia super habilidoso, que finaliza muito bem, que aparece como um atacante dentro da área. Eu gosto demais de ver o Marlon jogar, é um segundo volante que pode atuar tanto como o primeiro volante, protegendo a área, como um meia. É um cara que tem uma intensidade física absurda, é um motorzinho, né? Ele não para de correr, não é moleque, já é um cara experiente, mas é impressionante a capacidade física do Marlon. E o William Farias também, né? Super experiente, rodou por São Paulo, Coritiba, jogou no Vitória. É um cara acostumado com Série A de Campeonato Brasileiro, sempre joga quando tá na B, em times que brigam pelo acesso. É um meio-campo que, na minha concepção, tá alguns degraus acima do meio-campo do Botafogo. E olha que, na minha concepção, hoje o Botafogo tem no meio-campo a sua melhor versão. Pelo menos no que diz respeito à questão técnica, né? A capacidade técnica de Bochecha e João Costa, que para mim são tecnicamente mais jogadores do que Felipe Souto e o próprio Matheus Barbosa. Só que se a gente olhar individualmente, o Novo Horizontino tem no banco de reservas 2 centroavantes de respeito, né? Pessoa que já passou aqui pelo Botafogo, e o Rodolfo. O Rodolfo, que é um cara também super experiente, na minha concepção, seria titular no time do Botafogo, né? Luca, passou pelo Corinthians, passou pela Ponte Preta, Fabrício Daniel, baita jogador de América Mineiro, de Curitiba. É um time recheado de bons jogadores, né? O próprio César Martins, zagueiro, chegou a estar acertado com o Corinthians depois do Campeonato Paulista, né? A coisa acabou mudando de figura, a contratação foi muito, muito criticada e o Corinthians recuou. Mas é um cara que estava tudo certo para ir pro Timão, né? Então pega um jogo enroscado hoje o Pantera, mas precisa do resultado, né? Não adianta, mas a gente fez um jogo competitivo contra o Palmeiras. Não dá para usar esse argumento para sempre. Precisa vencer. O time é melhor do que o Botafogo? Não interessa. Em casa, precisa vencer. Porque o Botafogo é melhor que o Paysandu. Venceu contra o Papão da Curuzu? Não venceu. Né? Outros jogos contra a Chapecoense, o Botafogo é melhor que a Chapecoense? Melhor. Venceu a Chapecoense? Não venceu. Jogou muita bola. Para mim, o melhor jogo do Botafogo na temporada. Mas não fez o gol, né? Não resolveu a parada. Então hoje não adianta justificativa. É buscar a vitória. Porque sair daqui hoje com um resultado negativo, é muito provável que venham 2 derrotas pela frente, contra Santos e CRB. E aí o que seria 6 jogos sem vitórias, vai para um 7º se não vencer hoje, contra o Santos um 8º, contra um CRB um 9º jogo, e aí 9, 18, 27, 36. A gente já tem 1/4 do campeonato indo embora. 1/4 do campeonato indo embora e o Botafogo pode chegar nesse 9º jogo sem nenhuma vitória, porque é pedreiraça o que vem de agora em diante nas próximas 2 rodadas. A vitória hoje, ela não é importante, Lucas. Ela é fundamental para a história do Botafogo nessa competição. Não tenho a menor dúvida. E tenho certeza de que a torcida do Botafogo também não tem a menor dúvida disso. Uma vitória hoje é fundamental para virar a chave. E o time do Novo Horizontino, hein, Luiz? Quer virar a chave também ou não? Ah, com certeza, né? Um time que tem muito investimento para essa Série B. O ano passado bateu na trave, brigou até as últimas rodadas pelo acesso para a primeira divisão. E claro, agora quer acabar com a irregularidade na Série B. Começou bem,
caiu, voltou a vencer e nas últimas 3 rodadas não sabe o que é vencer. Vem de uma sequência ruim, com derrotas para Ceará e Vila Nova e empate contra o Coritiba exatamente na última rodada por 0-0. A principal novidade, ou as principais novidades dessa equipe, são as trocas no ataque. Neto Pessoa e Vagninho, que eram titulares, Neto Pessoa, torcedor do Botafogo, conhece bem, já jogou pelo Botafogo aqui na Série C do Brasileiro. Inclusive, quando veio enfrentar o Botafogo pelo Vila Nova, fez valer a lei do ex, marcou o gol pelo Vila Nova contra o Botafogo aqui mesmo no Santa Cruz. Hoje, Neto Pessoa e Vagninho foram para o banco de reservas e tem um ataque completamente experiente. Além do veloz Paulo Vitor, tem na frente o Luca, ex-Corinthians, ex-Ponte Preta, uma das principais contratações da equipe de Novo Horizonte para a temporada, e o Fabrício Daniel, já rodado também Coritiba, Sport. Ele não atuou na última rodada, o Fabrício Daniel, porque pertence ainda ao Coritiba, está emprestado ao Novo Horizontino, e por questão burocrática, questão de contrato, por isso não pôde atuar contra a equipe paranaense. Então é um time cheio de altos e baixos, e que agora tenta se reencontrar na competição e tem realmente um time muito forte. E o que não pode reclamar hoje o Eduardo Batista é tempo para treinar, já que o último jogo do time de Novo Horizonte foi há 10 dias, esse empate sem gols contra o Coritiba. E ele falou exatamente sobre isso, esse tempo importante de preparação para tentar hoje a vitória contra o Botafogo. Semana importante, né, com bastante tempo para a gente trabalhar. Né, a gente vinha de uma semana com 3 jogos, um desgaste muito grande, uma viagem, né, que nós tivemos que fazer de ônibus, que acabou pesando bastante. Né? Então, agora a gente tem um tempo para descansar e aumentar aí a carga de trabalho, a carga de trabalho tático, técnico, físico. Né? Acho que é muito importante fazer ajustes, né? Recuperar jogadores. Nós temos na segunda-feira um jogo difícil contra a equipe do Botafogo, contra a boa equipe do Botafogo, fora de casa. Né? E a gente vai estar preparado para a gente conseguir ali, né, os pontos que a gente precisa. E o Eduardo Batista também falou a torcida, principalmente do Novo Horizontino, para pedir um pouco mais de paciência. Quando ele foi questionado sobre essa oscilação na Série B, ele lembrou que jogadores importantes e que estavam já há um bom tempo na equipe de Novo Horizonte deixaram o time após o Campeonato Paulista. Casos, por exemplo, do William Lepo, lateral que foi para o Vitória, e o principal deles, o Rômulo, que agora é meio-campista do Palmeiras. Ele diz que, claro, que com o tempo o Novo Horizontino vai voltar a ser tão forte como era antes desses jogadores deixarem a equipe. É ter uma paciência, não é chorar o leite derramado, mas a torcida do Palmeiras cobra o Abel porque o Rômulo está fazendo falta ao time. Você imagina para o Palmeiras, se o Rômulo está fazendo falta, imagine a gente. O time do Vitória dispensou hoje o Zeca, que ao meu ver é um grande lateral, porque colocou o nosso de titular. Se ele colocou o nós de titular, imagina a falta que ele faz para a gente aqui, a característica do Lepo. A perda do Chico, que foi titular durante todo o ano. Então são perdas que a gente não é mágica, você coloca aqui. A gente tem que achar jogadores, dar confiança para os jogadores, entender a posição, o dia a dia, o melhor encaixe para que as coisas aconteçam. Né? Por isso que às vezes a gente pede, né, apoio, acreditar, né? Os números estão aí, ainda somos a equipe que mais finaliza, ainda somos a equipe que mais cruza, a equipe mais presente na área. Lógico que nós precisamos melhorar a efetividade. É praticamente um discurso parecido, né? Que tem criação, tem posse de bola, tem finalização, mas precisa melhorar a efetividade, que é o que busca também o Botafogo. Então vamos ver se essa efetividade, quem vai conseguir, se vai ser o Botafogo ou se vai ser o Novo Horizontino. Lembrando que no retrospecto recente entre as equipes, o Botafogo leva vantagem. Venceu os últimos 3 jogos contra o Novo Horizontino. Em 2022, pelo Paulistão, 2-1 para o Botafogo aqui no Santa Cruz. E no ano passado, em 2 jogos pela Série B, Guilherme Madruga foi o protagonista. Em Novo Horizonte, vitória por 1-0, golaço de bicicleta dele, com direito a prêmio Puskás. Aliás, hoje está completando 11 meses, exatamente hoje, 11 meses do golaço marcado de bicicleta pelo Madruga lá em Novo Horizonte, vitória por 1-0 e prêmio Puskás para ele. E na volta aqui em Ribeirão, mais uma vitória botafoguense, 2-0, com outro golaço do Madruga, aí gol marcado do meio do campo e os 2 gols contra o Jordi. O Jordi
Jordi continua no Novo Horizontino. O Madruga está lá no Cuiabá, não está jogando tanto assim, mas o Jordi continua pela equipe de Novo Horizonte, mesmo com os gols. Foi até muito criticado pela torcida naquele momento, né, dos gols tomados, mas ele segue com a confiança do Eduardo Batista, que para hoje enfrentar o Botafogo, ele tem apenas o desfalque do atacante Vitinho, está machucado, vetado pelo departamento médico. Novo Horizontino de Jordi, 3 zagueiros, Luizão, César Martins e Renato Palme. Raul Prata, William Farias, Marlon e Danilo Barcelos. Na frente, Paulo Vitor, Fabrício Daniel e Luca. Esse é o Tigre para tentar hoje surpreender o Pantera aqui no Santa Cruz, Lucas. Valeu, Luiz, pelas informações. E aí, Luanzito, calma, tranquilidade e efetividade é o que busca o Eduardo Batista. Pensando nesse jogo de hoje, falando sobre o Jordi, acho difícil que ele tome outro gol como ele tomou os 2 do Guilherme Madruga, um de bicicleta de fora da área e o outro de trás do meio campo. Mesmo assim, tem que ficar atento. Pensando no Novo Horizontino, Luan, o que dizer desse time do Eduardo Batista e também em quais pontos o time de Paulo Gomes tem que ficar mais atento? Eu falei sobre o Rômulo, né, no meu comentário anterior e bem lembrado pelo Eduardo Batista, né? O Chico fez um grande campeonato paulista e o William Lepo, que nessa formação com 3 zagueiros é um cara que virava quase com ponta, né? É um cara que o Botafogo não tem, por exemplo, para ter a capacidade de chegar à linha de fundo e quando necessário fechar numa linha de 5 defensiva e defender bem, como um defensor de fato. Que o Botafogo vem hoje com o Negueba, beleza, ataca, chega à linha de fundo, tem força, mas defensivamente, é claro que não é um cara que tem o cacoete, por exemplo, de um lateral direito de ofício. Então sofre. Agora, o time do Novo Horizontino é um time muito mais ajustado do que é o Botafogo, apesar desses desfalques, e são desfalques muito duros. Eu acho que é um time que tem mais a cara do Eduardo Batista, coisa que o Paulo Gomes ainda não conseguiu encontrar no time do Botafogo. Porque o trabalho mais longevo também seria injusto da minha parte colocar os trabalhos em pé de igualdade, porque não existe essa igualdade, porque o Eduardo Batista já está há alguns anos no Novo Horizontino, é uma base já formada há algum tempo, né? E são equipes muito espelhadas, né? Eu acho que o estilo de jogo, a formação tática de Botafogo e Novo Horizontino são muito parecidas. Uma linha de 3 zagueiros, quando tem a bola, quando recua, quando não tem a bola, é uma formação com 5 defensores, né? Porque os alas dão 2, 3 passos atrás ali e entram na linha de defesa. No meio-campo, 2 jogadores com capacidade de armação, capacidade técnica, não só de destruição. E acho que esse é o grande diferencial para a partida de hoje. O William Farias e o Marlon são mais jogador, mais experientes, mais tarimbados do que Bochecha, principalmente João Costa, que é garoto, é menino. Tem um caminho gigantesco à frente pelo futebol, mas ainda é muito cedo para colocar numa prateleira de William Farias e o próprio Marlon. E o ataque, eu acho, do Novo Horizontino entrega ao Eduardo Batista mais opções do que o ataque do Botafogo, né? O Luca é um cara acostumado com qualquer tipo de situação. Se eu não me engano, ele teve naquela Ponte Preta vice-campeã da Sul-Americana. Teve uma campanha irrepreensível, acabou perdendo o título. Se eu não me engano, o Luca estava naquele time, acho que chegou a ser campeão brasileiro com o Corinthians. Não era tão utilizado, mas esteve no elenco, se eu não me engano, de 2019. Então é um time com vários jogadores acostumados a serem protagonistas. Eu não vejo isso tanto do lado do Botafogo. Mas o Novo Horizontino não está em alta. É um time que vem sendo cobrado, até porque se acostumou a colocar o seu sarrafo lá em cima, né? Desde o seu retorno, jogou a Série A2 do Campeonato Paulista, perdeu o título para a Ponte, mas aquela queda, aquele descenso, não foi esperado, né? Foi um time que focou demais no Campeonato Brasileiro da Série B e se complicou no Paulistão quando viu a coisa estava no pescoço e não conseguiu se recuperar, né? Mas depois teve uma campanha super tranquila na Série A2 e retornou à Série A1 do Paulista, de onde não deveria ter saído pelo trabalho que é bem feito, pelo Eduardo Batista que está lá já há alguns anos. É um estilo de jogo muito sólido, onde os jogadores já estão acostumados, o time já contrata pensando nas necessidades desse esquema, num 3-4-3, né, com 3 zagueiros, 4 homens no meio campo, né, sendo os 2 alas e 2 meias que sabem jogar e 3 atacantes. Quando tinha o Rômulo era quase que um esquema híbrido, né, porque ele aparecia num 3-5-2, quando tinha a bola, pisava na área, sendo um terceiro atacante, aparecia como elemento surpresa e faz muita falta no meio campo /ataque do Novo Horizontino. É um cara do refino no passe, é um cara da qualidade técnica, da finalização, é um cara que achava o atacante na cara do gol
e não é fácil você encontrar um cara como o Rômulo no mercado. Os que estão empregados, estão na Série A, ou estão fora do país e pedindo um valor que é surreal, é irreal para times da Série B do Campeonato Brasileiro. É o Novo Horizontino que tenta se encontrar assim como o Botafogo. Claro que numa situação muito mais cômoda, porque não está na zona do rebaixamento, já venceu na competição, mas é um time que ainda não se encontrou e é o momento hoje também para buscar os 3 pontos, para encostar mais na parte de cima da tabela e espantar qualquer crise que possa estar rondando o Novo Horizonte. Equipes em momentos muito parecidos, viu, Lucas? Uma vitória coloca o Botafogo ao lado do Novo Horizontino, uma vitória do Novo Horizontino coloca a equipe próxima ao G4. Muita coisa em jogo hoje aqui no estádio Santa Cruz. Não tenho a menor dúvida. Então vamos logo matar a curiosidade do torcedor do Botafogo, do torcedor do Novo Horizontino, que pode estar nos acompanhando também na CBN Ribeirão. 8 horas mais 46 minutos, horário de revelar os times de Paulo Gomes e Eduardo Batista. As escalações do Pantera e do Tigre de Novo Horizonte com o Luiz Augusto. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Botafogo, sua fibra, sua... A vitória é o objetivo para deixar a lanterna da Série B, para vencer a primeira na competição. E para isso, Paulo Gomes escala o tricolor com João Carlos no gol, camisa 1. Na defesa, improvisado como zagueiro, o Alisson tem a 2. Lucas Dias, capitão da equipe, com a 3. E Bernardo Chapo com a 4. Na ala pela direita aparece Emerson Negueba com a 7. João Costa veste a 5. Gustavo Bochecha 8. E Patrick Bray, meia dúzia. No ataque, Douglas Baggio, camisa 10, Alexandra, o 9, e Toró, a novidade no time com a 11. Eu confirmo o Pantera. João Carlos, Alisson, Lucas Dias e Bernardo Chapo, Emerson Negueba, João Costa, Gustavo Bochecha e Patrick Bray. Douglas Baggio, Alexandro e Toró. No banco, as opções de Paulo Gomes, Michael, Tássio, Erickson, Carlos Manuel, Jean Vitor, Fábio Sanches, Felipe Souto, Leandro Pereira, Matheus Barbosa, Arthur, William e João Maranini. É o Tigre de Novo Horizonte que quer acabar com os altos e baixos na Série B e que tem no time de Eduardo Batista, Jordi no gol com a 93. Aí parece número de basquete, ó. 25 Luizão, 37 César Martins e o capitão Renato Palme com a 33. Na ala pela direita, Raul Prata tem a 22. William Farias é comum, 8 para ele. William Farias, Marlon, 28 e Danilo Barcelos com a 14. No ataque, 75 para Paulo Vitor, 11 Luca e 77 Fabrício Daniel. Eu confirmo o Tigre. Jordi, Luizão, César Martins e Renato Palme, Raul Prata, William Farias, Marlon e Danilo Barcelos, Paulo Vitor, Luca e Fabrício Daniel. No banco, as opções de Eduardo Batista, Ayrton, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick, Rodolfo, Neto Pessoa, Heverson, Eduardo, Dantas, Vagninho e Enzo. A arbitragem do jogo. Árbitro hoje que vem da capital federal, irmão do Wilton Pereira Sampaio, é o Sávio Pereira Sampaio quem apita, Botafogo e Novo Horizontino. O assistente 1 também vem do Distrito Federal, Lucas Costa Modesto. A assistente 2 é goiana, a Jordana Pereira Batista. O quarto árbitro é aqui do estado de São Paulo, Hilbert Estevan da Silva. E o VAR, o árbitro de vídeo, é o Daniel Vitor Costa Silva, mineiro, que vai ficar na cabine auxiliando a arbitragem. Tudo pronto, já já os times vêm para o gramado, Botafogo e Novo Horizontino. Tá tudo pronto por aqui e a bola vai rolar no Santão. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Novo Horizontino.
Você vai acompanhar conosco na CBN Ribeirão já esse duelo entre Botafogo e Novo Horizontino. Só antes uma informação importante para quem está no trânsito, para quem está passando pelas ruas e avenidas de Ribeirão Preto. A gente trouxe ao longo do ponto final a história do carro que acabou descendo sozinho de ré. A gente estava trazendo as informações ainda na Avenida Doutor Francisco Junqueira e por conta desse caso ainda há um bloqueio na Francisco Junqueira bem perto do pontilhão onde se cruzam as avenidas Independência e Meira Júnior. Então, por conta do trabalho policial e tudo mais, e também da remoção do veículo que estava no córrego, neste momento há um bloqueio na Avenida Doutor Francisco Junqueira. Para quem vai passar por essa área, tem que ter atenção. Neste momento, o Waze não registra nenhum trânsito ou lentidão por lá, mas vale o aviso por conta daquele caso que a gente trouxe e com certeza vai trazer ainda mais detalhes ao longo da programação da CBN Ribeirão. E agora sim, 8 horas mais 51 minutos, daqui a 9 minutos você acompanha conosco. Botafogo e Novo Horizontino, Pantera e Tigre, é a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com Mário Oliveira e grande equipe na CBN Ribeirão, Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN, Botafogo, Novo Horizontino. Com Mário Oliveira. Firme e forte na onda do esporte, aqui nas ondas da CBN Ribeirão. Obrigado, Lucas Faleiros. Conduziu sensacionalmente mais uma vez o nosso Enquanto a Bola Não Rola. Estará conosco durante a transmissão do primeiro tempo de Botafogo e Novo Horizontino, atualizando as coisas do Central da Bola. Vai apresentar aquela goleada de informações do intervalo e depois do jogo os destaques da rodada. Seja bem-vindo você, ouvinte CBN Ribeirão.